Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje vamos falar sobre constelação familiar com a Cláudia Kovacs, ok? Ahn, Primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Júlio Zorzeto, sou fisioterapeuta, me formei em 2012 na Unip, mas eu já tenho uma bagagenzinha. Eu comecei com massoterapia em 2002, 2004, agora eu não lembro muito bem. Então, sou massoterapeuta há 18, 17 anos mais ou menos. Faz tanto tempo que eu já nem lembro mais. E então, para agregar conhecimentos, eu decidi outras técnicas. E em 2005 eu fiz o primeiro curso de Reiki, né? O Reiki tradicional, o Reiki de Mikao Usui. E então, em 2009 ingressei na faculdade, me formando em 2012. Em 2013 eu já tive a oportunidade de fazer o curso de Pilates, né? Então, eu também sou professor de Pilates. Esse aqui é o meu estúdio atrás de mim. E trabalho então desde 2013, começando na 40 mais. E agora estou aqui no meu espaço, né? Desde 2015, desde 2015. Estou no meu espaço próprio, que antes ficava ali no Caribe Center, aqui em Valinhos. Hoje eu estou no meu um outro espaço, né? Meu também, e fica próximo ali do Caribe Center, tá? Eu também acabei me formando em RPG, né? Educação Postural Global, em 2016, em 2013 também, auriculoterapia, e no ano seguinte, em 2014, eu fiz quiropraxia. Então, meu forte é trabalhar com recursos terapêuticos manuais, né? Além do Pilates. E também hoje atuo bastante com terapias complementares, né, que são o Reiki, né, a massagem aromática, que eu trabalho com aromaterapia. Também trabalho com a auriculoterapia, que é a sementinha na orelha, e a cromoterapia. A cromoterapia, eu fiz curso em 2016, né, com a Ondina Balzano, né, uma professora de cromoterapia que nasceu no Rio Grande do Sul e morou muito tempo no Rio de Janeiro. Hoje voltou para lá, né? É, então esse é meu mini currículo, né? E como eu tive o insight de começar a fazer as lives para abranger bastante assuntos importantes. Então, na primeira live, eu tive meu professor, meu psicoterapeuta, né, o Cláudio, né, Cláudio Grigolon. A semana passada foi a minha colega de trabalho, né, ela também trabalha aqui com estética, a Elsa, né? E então decidi também chamar minha colega, né, e amiga, a Cláudia Coates, né? Então, vou dar início aqui, vou chamar a Cláudia, né, para ela se apresentar, falar um pouco sobre o trabalho dela e a gente começar a bater um papo falando sobre a constelação familiar. Só um minutinho, que eu sempre me perco aonde é que chama. Aqui, peraí, só um minutinho, vou silenciar o computador. Mais um minutinho, por gentileza. Sim, vamos lá. Aqui, as carinhas. Olá, Cláudia, tô te chamando então. Olá, Olá, seja bem-vinda. tudo bem? Boa noite. Boa Tá noite, tudo escutando bem e bem? você? Tá perfeito, tá muito bom o áudio. Ah, que bom então. Então vamos lá, quero agradecer a oportunidade, né, de fazer essa live. Para mim é uma novidade, porque eu nunca fiz, mas vamos lá. E, e vamos lá, deixa eu me apresentar um pouquinho. Quero agradecer imensamente, Júlio, por você me
me ter convidado a fazer, né? É uma terapia ainda que muitas pessoas não conhecem, né? Mas que é transformadora. Enfim, Muito. deixa eu Prova viva. falar um pouquinho do que eu faço, né? Do que a minha história aí na terapia. Na verdade, eu sou formada em matemática, né? Há muitos anos, mas na verdade eu nunca exerci, eu fui por gostar mesmo da lógica. Então, muitas pessoas associam essas terapias complementares a místico, algo que você não, como não vê os movimentos, explicação tão científica aí, que elas não, que são totalmente místicas. Mas na verdade, para mim o caminho foi mais fácil quando eu conheci a radiestesia, porque a radiestesia todo mundo, né? Aí é mais místico ainda, porque usa Nossa, pêndulo, verdade. usa gráficos, é uma coisa bem. Mas não tem nada de místico. Quando você vai começar a estudar sobre isso, está totalmente ligado à física, a conceitos da física, e ondas, são frequências, então tudo é frequência, tudo é energia. A partir daí, para mim, se tornou tudo muito lógico. E batia muito com o que eu estudei, que né, meu raciocínio bem lógico. Com a radiestesia, sempre estudando. E aí eu entrei, fiz curso de reiki, aliás, fizemos, né? Quando eu fiz, você estava fazendo a sua. Estava fazendo uma reciclagem, né? Fiz o É, curso de reiki, fiz o curso de apometria, fiz curso de aromaterapia, fiz curso de regressão, aí eu fiz curso de mesa quântica, e eu participava nesse meio tempo, eu participava de muitas constelações, né? Na minha grande amiga aí, Ana Lúcia Moretti. E eu percebia, né, que eu tinha muita sensibilidade, né, percepção, né, porque constelação, mais do que explicar o que é sentir. E aí eu fui desenvolvendo muita percepção, mas eu nunca me achei que eu seria uma consteladora. Até que um ano atrás, né, um pouco mais de um ano atrás, eu comecei a ter aí um chamado, porque aí você começa a atender as pessoas. Essas terapias, todas as terapias, têm uma limitação, né? Todas são complementares, isso que é muito legal. E aí, por isso que a gente vai buscando sempre mais e mais informações, para ampliar esse mundo, né? E aí, eu falei, não, estava aparecendo muita gente que eu via, tratava pela radiestesia, equilibrava, fazia reiki, ajudava, mas aí comecei a ver que era muito sistêmico. Aí a melhor terapia para isso é repetição de padrões, né? Por mais que você trate com essas outras terapias, ajudam, mas não vai na causa. E se for sistêmico. E muitas coisas são sistêmicas. Aí eu fui estudar realmente, né? E aí eu comecei a jornada aí na constelação. Amo fazer em grupo, mas infelizmente não está podendo, né? Mas existem dos bonecos, que a percepção também é muito efetiva, os resultados são maravilhosos. E é isso, a minha jornada aí é essa. pois é. Nossa, e é fantástico, né? É muito bonito esse caminhar, né? Como você disse, a gente acaba sempre querendo saber mais, né? Mas me explica pra gente, basicamente, o que é constelação familiar e como que ela funciona, Cláudia. Porque muitas pessoas têm um pouco de dificuldade exatamente pela questão mística. Deu uma travada, desculpa, Júlio, eu não escutei o que você falou. Conta pra gente o que é a constelação familiar e como que ela funciona. Porque muitas pessoas acreditam, exatamente pelo que você estava falando,
que ela tem, ela é mística. E caiu, gente. Só um minutinho. Vou chamar novamente a Cláudia. Meu. Olá, pessoal. Só um minutinho. Vou chamar novamente a Cláudia. A Cláudia caiu. Deixa eu ver o que está acontecendo com ela. Mandar um zap aqui rapidinho. Estou com o meu computador também aqui. Então, Cláudia ia começar a contar para a gente o que é a constelação familiar. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ela entrou novamente. Só um minutinho que a Cláudia ainda não voltou, tá bom? Vamos manter aí o propósito. Ah, tá aqui. Nossa, perdão, eu tô viajando. A Cláudia já tinha entrado, desculpa, gente. Guardando, acho que a conexão tá um pouquinho falha. Então, como eu disse, ela estava começando a contar pra gente o que é a constelação familiar. E olha, eu como adepto e também procuro muito a constelação familiar para compreender algumas coisas, determinados comportamentos, né? Porque Bert Hellinger foi quem criou a técnica, ele era psicólogo ou psiquiatra, agora eu não lembro muito bem. Então ele foi para a África e ficou em meio a algumas tribos. E nessas tribos ele começou a perceber que existiam padrões, né, que eram repetidos pela família. E deixa eu ver se ela voltou. A Cida entrou, minha amiga. E aí o que acontece? Ele começou a estudar e perceber quando o sistema, ou seja, a família, era trabalhado, os seus descendentes, os filhos, mudavam os comportamentos, né? Então, isso ajuda muito. Oi, Cláudia, eu estou tentando conectar você, tá bom? Pronto! Tá difícil. Tu que estudou isso, né? O que é constelação, como ela funciona, e desmistifica, né? Porque o pessoal tem acha que tem a ver com espiritismo, que tem a ver com qualquer outra coisa, e não é. É científico também, né? Você acabou de falar, né? Se a radiestesia é quântica, né? Ela trabalha com frequências, a constelação trabalha também com frequências, certo? E constelação, né, como você estava dizendo, né, foi desenvolvida por Bert Hellinger, foi um alemão, né, porque ele faleceu ano passado, e ele trabalhou 15 anos, 16 anos numa tribo lá na África, onde ele viu que ali eles faziam muita reverência à ancestralidade. E viu alguns movimentos acontecerem ali que falou, nossa, algo a gente tem que trabalhar sobre isso. E aí ele era missionário, ele era padre, ele deixou de ser padre, voltou da África e ele começou a se dedicar
a conhecer e a estudar todas as terapias que existiam na época relacionadas a comportamento humano, terapias, um monte. E aí ele teve, né? Ele começou a juntar um monte de terapias aí, e o que é mais legal, ele não escreveu uma técnica para ser vivenciada, ele vivenciou e depois escreveu a técnica, porque foi empírico o negócio. Então, tudo que era vivenciado ali, ele começou a reparar que havia padrões, coisas repetitivas, que não dependia do sistema que estava. Eles se repetiam pela própria frequência daquela energia, seja de pai, seja de mãe, né, que são frequências diferentes. E aí ele começou a ver que deveria o sistema, para ser saudável, ele seguia algumas ordens, né? E aí é que tá. Quando o sistema não segue estas ordens, a gente diz que existe um nó. Começa um nó, e esse nó começa, dependendo como ele tá, ele começa a ficar mais atado, né? E começa a formar verdadeiros emaranhados, que ele chama. E aí, a constelação vem para fazer o quê? Para tirar esses nós. Porque o que modifica a situação, o acontecimento de como foi a vida não vai mudar. O que muda? A sua percepção referente àquilo que aconteceu, né? E também as leis. Vamos lá, as leis. E era a primeira, que é a do pertencimento. Todo mundo tem direito a pertencer a um sistema. Queira ou não queira, viemos de um pai e de uma mãe, e eles pertencem a um sistema familiar. Então, nós temos direito a pertencer a este sistema, ok? Essa já é uma lei. A outra lei, a lei da hierarquia. Quando você tem quem veio antes é maior do que você. Então, os seus ancestrais são maiores que você. Quando você inverte essas posições, começa a dar um nó e começa a reverberar na vida da gente. Outra lei, que é a lei do equilíbrio de troca. Se você não tiver um equilíbrio de troca no mesmo nível, vamos supor, vou dar um exemplo, num casal, e não houver o dar e receber numa balança onde os dois lados, né, um dá um pouquinho, o outro vai e compensa, assim por diante, uma hora, se isso não for equilibrado, uma hora isso se distancia de uma forma na balança que se quebra de alguma maneira, ou entra uma outra pessoa, no exemplo de relacionamento, eu estou dizendo, né? Entra uma pessoa aí no meio, ou se rompe, se acaba, né? Então, o que eu acho que é mais legal na constelação, que não tem certo, não tem errado, não tem bom, não tem mal, não tem julgamentos, né? São fatos. E a vida são fatos. Como lidar com estes fatos, com estes acontecimentos? Eu acho que é isso que é a grande virada da vida da gente. Como lidar com tudo isso, né? E é isso. Você gosta Bacana. bastante, né, Júlio, das Nossa, constelações. muito. Como você, de alguma forma a gente se conheceu através da Ana Lúcia. A Ana Lúcia, ela me convidou, né? Eu estava num estabelecimento e ela apareceu para consertar um computador e ela falou, olha, trabalha com computação familiar. Tchum! Nossa, eu quero saber o que é isso. Nossa, deve ser magnífico, deve ser maravilhoso. O nome já toca aqui no coração. Então eu vou descobrir. Na primeira constelação eu já representei, assim, mexeu muito comigo, foi emocionante. Então isso foi em 2013 também. 2013. Nossa, é fantástico. Cláudia, você
Você acha que nesses tempos de isolamento social, em que as pessoas estão mais em casa, com seus familiares, a constelação pode ajudar nas relações? Com certeza. Por quê? Vamos lá. Se a constelação está baseada aí na hierarquia, no equilíbrio de troca, né? Vamos dar um exemplo assim. Quando a gente está mais ainda ligado à família, ao seu núcleo familiar, ok? Então, o convívio está muito maior e tudo está sendo muito mais intenso. Então, vamos supor que você já tem algo aí que tem um nozinho a ser visto, né? E não está sendo visto. E, de repente, vem esse confinamento aí, onde a gente tem que conviver muito com os mais próximos, e aí se intensifica algo. Vamos supor da hierarquia, né? Os pais, os mais velhos, eles estão tendo que ter cuidados dos filhos, né? Porque eles não podem sair, então os mais novos estão, se bem que hoje em dia não tem mais muito aquela questão do grupo de risco, mas nós estamos preservando muito mais os idosos, né? Aliás, ninguém tem que sair, mas os idosos, eles não podem realmente nem ir a comprar nada, então eles têm que, o máximo, ficar em casa. Aí os filhos vão e fazem esse papel, né? Então estão dando cuidados aos seus pais, porque Bert fala o seguinte, pais cuidam de filhos, né? Ao contrário, tem que tomar muito cuidado essa postura de cuidar dos pais, por quê? Lógico, temos que dar toda a assessoria aos nossos pais, só que com a postura de filhos e não de pais dos nossos pais. Colocar aquela energia, agora eu tenho que cuidar dos meus pais. Ele está parecendo meu filho agora. Isso, você está invertendo a hierarquia. E você está se pondo num local maior do que eles. Se você está nessa postura, você vai intensificar mais ainda. Se você já vivia isso, mas como não estava em isolamento, talvez passasse um pouco mais desapercebido. E agora se intensifica mais. Porque você vai, olha, agora eu realmente tenho que cuidar dos meus pais. E começa essa inversão. O que acontece? A força que vem da ancestralidade segue essa hierarquia. E quando ela é invertida, há uma interrupção dessa energia. Lógico, nós vamos cuidar dos nossos pais, mas sempre com aquilo, vocês são maiores do que eu. Então, são maiores do que os filhos. Então, os filhos fazem em contribuição a tudo que fizeram por nós, mas como filhos. Pessoas assim, vamos supor também os filhos, isso acontece com os nossos filhos pequenos, né? O quanto eles não, às vezes, não tomam o lugar desses pais, né? Enquanto estavam na escola, né? Delegamos algo a uma instituição, né? Agora eles estão em casa, até que ponto, né? Esses pais estão deixando de ser pais ou estão realmente sendo pais, estão cuidando desses filhos. É um dever dos pais cuidar dos filhos, como pais, né? E não inverter também deixar que os filhos se sobreponham à energia dos pais, ok? Então, num casal também, né? Numa casa, os dois estão trabalhando, vou dar um exemplo, os dois estão trabalhando home office, mas a casa requer cuidados, muitas casas não está tendo mais os cuidados de uma diarista, porque elas também não podem vir trabalhar, então, nesta casa, como ela está sendo cuidada? Está sendo delegada só à mulher, porque é uma cultura que quem cuida da casa, né, é a mulher. Então, o quanto, né, está tendo o equilíbrio de troca nesse dia a dia, né?
está sobrecarregando mais, a mulher está fazendo mais ou vice-versa, porque pode acontecer também, esse dar e receber. Então tá muito aflorado isso hoje em dia, né? E quando isso não tem esse equilíbrio, porque imagina, vamos num dia a dia, numa casa. Quando trabalha-se fora, cada um almoça num lugar, cada um vive a sua vida, só vai para a noite, janta, enfim. Agora é o dia inteiro, né? Então, assim, quem vai ser responsável em fazer almoço, a cuidar da casa, a limpeza? Assim, se um deles estiver fazendo mais do que o outro, né, começa um desnível aí. E aí a balança começa a pesar em desnível. E Né? isso pode acarretar algo lá na frente, mais intensificado, né? Por isso que a gente está vendo tantos casais brigando mais, né? A gente vê aí o pessoal dizendo como está sendo difícil para muita gente. Só que eu vejo assim, as pessoas que têm mais consciência e seguem mais estas leis, estão muito, pelo contrário, estão resolvendo os seus nós, estão desatando os seus nós, porque começa a colocar as coisas mais em ordem, já que está em contato, então tem os dois polos, ou você põe mais nó ainda, emaranha mais, ou é uma oportunidade para você ordenar mais o seu sistema e colocar, tirar mais esses nós, ok? Então tem N situações aí que estamos intensificando esses nós aí do dia a dia, né? E eu queria Tá. também explicar um pouco para quem também não sabe o que é, na verdade, o que é essa energia da constelação, né? A Isso é energia da importante. constelação é uma energia que nós carregamos, nós somos metade pai e metade mãe, inegavelmente, né? Por mais que tem pessoas que não admitem os pais, não aceitem os pais, mas a pessoa só existe por conta do amor entre este pai e essa mãe, porque nascer uma criança, gerar uma criança é um ato de amor. E aí, se você, quando você coloca na constelação, você está trazendo um pedacinho, você é metade um, metade outro. Eles são metade os avós, os avós são metade dos bisavós, metade feminino, metade masculino. Queira ou não queira, nós carregamos um pouquinho de cada um com a gente, né? E nós carregamos o que eles chamam de, na verdade, é um campo energético morfogenético, né? Porque você está trazendo uma memória de todo um sistema, né? Então, às vezes, a gente repete padrões de algum ancestral nosso que a gente nem imagina e nem conheceu, porque nós somos tão fiéis a esse clã, né? Esse nosso grupo familiar, a esse sistema, que nós às vezes repetimos por fidelidade a eles um mesmo padrão. E quando nós trazemos na constelação esta consciência, que a gente chama que é o subconsciente que é mostrado do sistema, à tona. Então, isso foge ao nosso consciente. Isso está numa memória que nós carregamos. E quando isso é visto, você pode ter uma percepção e olhar para aquilo e modificar essa percepção, essa informação, ok? Essa informação ela é genética, né? Ela está na memória celular, vamos dizer assim, né? Sim, carregamos, tem tanta coisa ainda, né, que a ciência ainda como tudo é energia, né, nós carregamos na célula, mas está em todo o nosso corpo, né? Sim, sim, sim. E quais os tipos de cura que podem ocorrer nessa relação familiar por meio da constelação familiar?
Então, As pessoas essas que estão em curas, casa. isso. Quando nós colocamos, como estamos, não podemos fazer mais em grupo, né? Podemos fazer a dinâmica com bonecos, né? E online. E quando fazemos, colocamos espacialmente a sua história, tanto com pessoas ou com bonecos, e você olha que quando você posiciona, é tão louco o negócio que a pessoa no inconsciente coloca as posições que exatamente coloca aquela hierarquia que está acontecendo, que tá em desordem ali, né? Se está sendo excluído alguma coisa, enfim. Quando você coloca e olha aquilo, fala, nossa, é isso mesmo que está acontecendo. Como é que a gente faz para arrumar isso, né? Ordenar isso? Existem, né? De acordo com o que o Bert tudo passou para nós, as frases sistêmicas que seguem essas leis. Então você começa a colocar ordem no seu sistema e vem a cura. Por quê? Porque você, a partir do momento que você muda uma informação desse inconsciente desse sistema, ele vai começando a modificar toda a história que virá, porque na verdade, quando você está desatando um nó aí do passado, você, além de ajudar todos que estão na sua geração de agora, você ajuda as gerações posteriores, isso que eu acho mais lindo ainda, né? Você está libertando muitos padrões que poderiam ficar mais enraizados lá na frente, né? Sim, E então essas sim, curas vêm, porque quando você olha, fala, não, olha, aí você coloca, eu tô me colocando no lugar da minha mãe, né? E você olha aquilo e fala, nossa, é verdade, você começa a mudar o dia a dia, você começa a ver que você não tem que ser mãe da sua mãe, você não tem que se colocar no lugar do seu pai, ou no meio de um relacionamento. E você olhando aquilo, você começa a mudar toda uma dinâmica. E muda tudo, né? Quando você muda alguma atitude sua, sim, muda tudo também, né? sim. Então, essas E curas vêm. como uma experiência pessoal, né, eu já tive em várias situações, né, inclusive sendo filho de um relacionamento e sendo pai de um relacionamento, né, então realmente, assim, a constelação ajuda a compreender e mudar esses comportamentos, né, e, né, deixando aqui um parênteses, né, a gente falou, você adora a constelação, e eu falei da Ana Luz, falei, meu, você é minha consteladora agora, né, e a constelação que a gente fez semana passada foi fantástico, fantástico, fiquei ruimzinho, assim, terça-feira, mas depois, meu, nossa, me deu uma alegria, abriu, assim, minha cabeça para outros horizontes, então foi fantástico, né, é maravilhoso mesmo. E você acha não, né? Na sua experiência, é possível resolver questões mais complexas, como, peraí, gente, deu uma travadinha aqui, vou aguardar para poder fazer a pergunta para ela. Gratidão a todo mundo que está chegando aí, estou vendo que tem bastante amigos da Cláudia, meus amigos também. Ó, ela caiu, vou chamá-la novamente, tá bom? Deixa eu chamar. Ó, a menina tá aqui também, a filha dela, o marido. Ainda ela não voltou. Um minutinho, gente. Então, pela primeira vez, eu constelei, né, por videochamada. E foi fantástico, fantástico. Né? Então, ela usou os bonecos. E, assim, nossa, é inacreditável, né, que... Opa, ela tá chegando lá. Já estou te colocando online. Estou contando um pouquinho aqui da nossa constelação. E é fantástico, fantástico, é maravilhoso. Ai, Como as coisas desculpa, mas eu não fluem. sei o que está acontecendo, que aqui minha internet é super boa, mas não sei, às vezes está dando uma É, travada. aqui também.
Não É que esse sei. momento, esse horário, é um horário que a gente concorre com muitas lives, né? O É. pessoal acaba, né, indo para lá e para cá. Mas então vamos lá. Na sua experiência, é possível resolver questões mais complexas, como traumas, medos com a constelação familiar? Você já chegou a fazer constelação no qual você trabalhou esses assuntos? Então, medos, né, e traumas muitas vezes estão ligados a ancestrais, né, ou algum acontecimento que você teve quando criança, né? Geralmente fica muito algum trauma que você se passou quando criança e aquilo ficou no seu subconsciente ali, você nem tem ideia o porquê daquele comportamento que você tem hoje, né? Então, traumas, às vezes você tem trauma, sei lá, um exemplo. Eu já fiz uma que era a pessoa tinha medo de dirigir, ok? Quando a gente colocou no campo, o que estava por trás disso tudo, e engraçado, todas as mulheres, a maioria das mulheres da família não dirigem. Olha que estranho, né? Por que isso aí, né? Quando colocamos no campo, algo aconteceu que às vezes a pessoa nem vai ter consciência, nem sabe, né? E às vezes vai buscar informação, até depois ela fica, se ela não sabe a história, às vezes vai ser dado em algum momento, algum familiar até pode contar a ela, né? Ela verificar, mas nesse caso Sim. houve um acidente, o que apareceu na constelação é que houve um acidente onde morreu alguém nesse acidente, e é com algum ancestral dela. Então, Nossa. o trauma, todas as mulheres tipo, alguém foi excluída ali, né? Foi morta ali num acidente. Então, para que isso não se repita, nenhuma mais dirige, percebe? Para preservar Nossa. esse. Então, medos, muitos também vêm com raiva, né? Na verdade, a pessoa às vezes tem raiva e, na verdade, é algum medo. Ela, pela impotência de mudar algo, tá por trás um medo, né? Então, e esse medo acaba gerando uma raiva, né? Então, enfim, na verdade, a constelação você pode pôr qualquer tema. Você pode pôr. Ah, porque quando a gente faz a constelação, as pessoas ou, né, os bonecos, eles não representam só pessoas, eles representam situações, representam parte da pessoa, representa um lugar, um país, né, Júlio? Um país, que é muito legal isso, eu acho, é muito legal quando você coloca assim ancestralidade, de onde que ela está vindo, quando você vai ver, está lá na raiz, do outro país que a família veio, na verdade veio, e tá lá por fidelidade e quer voltar para lá, porque vieram fugidos da guerra, enfim, tem tantas situações que podem acontecer, né? Questão, olha, tem gente que tem insônia, essa eu nunca fiz, mas eu já li a respeito a pessoa tinha insônia e quando ela foi ver na constelação, na verdade, era porque um ancestral dela, para sobreviver, teve que fazer uma vigília para que não morresse. Então, ela segue esse ancestral. Olha, eu também não vou dormir, porque eu tenho que vigiar para que continuemos, né? Que os nossos, né? Que a vida continue. Mas na verdade, ela está tomando as dores desse ancestral, está tomando, sendo fiel a ele e indo para, olha, então eu vou seguir você. Eu também fico de vigília. É tão inconsciente o negócio. Aí quando você começa, não, olha, quando você coloca na constelação, eu tive aquele
Eu tive que ficar acordado, mas por você, você não precisa mais. Você não precisa me É, seguir, né? E quando vem essa consciência nova, né? Ou seja, essa nova percepção, então eu não preciso mais te seguir, eu posso dormir, eu não vou morrer, né? É tão inconsciente, né? Então, sim, existe muitas situações. Na verdade, a gente tem as leis e mesmo que a gente faça um mesmo tema, são diversas coisas que podem aparecer. Nós temos indícios. Por isso que um bom constelador é aquele que, que deixa que o campo seja fiel realmente ao campo, né? Que a gente que consigamos ir sem manipular esse campo, deixar que o campo traga todas as informações de que ele está querendo mostrar. Porque é através dele que a gente. Porque não é toda constelação que você fala assim, olha, final feliz. Não, né? Já fiz mais com perguntas do que respostas. E, imagino. né? Mas é um caminho, né? O que ela tem que pensar para mudar algo? Porque, na verdade, essas grandes perguntas talvez sejam realmente o impulso para a modificação, né? Então, constelação, eu sempre falo, mais do que explicar o que é uma constelação, é sentir a constelação. Sentir. Uhum. E o mais incrível que eu vejo, assim, de fazer online, as sensações são as mesmas, por isso que eu falo, é quântico mesmo. Não precisa estar presencial, É, né? Os é, movimentos quando, vêm, os exercícios sistêmicos em dupla dá para fazer da mesma forma que presencial, né? Então, é uma é, ferramenta que está disponível agora muita gente, é que muita gente não conhece, né? Por isso que é legal estar divulgando o que é isso, né? Eu já vi grandes transformações, grandes movimentos num sistema, né? sim. Isso por causa disso, né? Vocês estão comentando enquanto deu aquele oscilação de conexão tua, né? Ou minha, não sei. E que funciona assim, a gente sente, mesmo sendo por vídeo chamada, né? Como aqui, a gente interage e funciona assim, notoriamente, né? A gente sente, a gente vê, né, que onde a gente vai mexer os bonequinhos é o que o campo está dizendo, né? E quando você diz que a gente pode constelar, deixa eu lembrar, uma parte da gente, e aí pensando na questão quântica, e também pensando no xamanismo, uma vez que nós também trabalhamos com o reiki xamânico estelar, a gente sabe que existe um fragmento de alma. Quando você fala sobre constelar uma parte da gente, seria isso ou não? Então, constelar pode ser um fragmento. Olha, eu como sou também faço regressão, que é terapia de vidas passadas, tem constelador que não leva isso em consideração, né? Bert Hellinger não tratava isso. Só que eu tenho esse conhecimento, então em constelação minha já apareceu situação que eu só consegui desenrolar quando eu percebi que algo estava ligado a alguma vida passada. Não é comum, mas pode, né? Em relação à parte da pessoa, pode. Algo lá atrás aconteceu em outra vida, né? Ou um fragmento de algo que aconteceu, já fiz constelação onde eu tive que tratar a pessoa, tudo que ela vivenciou, ela estava dentro do útero. E todo o comportamento dela hoje, ela não tinha consciência disso.
E quando vimos, na verdade, não eram sentimentos dela, e sim da mãe dela, né? Então, e isso ficou gravado, né? Então, imagina, é uma parte dela que ficou ali e que teve que ser tratado isso, né? É, se sentia rejeitado, queria mais amor do que estava sendo, mas na verdade não era a criança em si, era a mãe em relação ao mundo, só que ela transmitia esse sentimento para a criança. E isso reverberava enormemente na vida da pessoa adulta, né? Muitas vezes, quando a gente faz a constelação, está vinculado a coisas que aconteceram na nossa infância. E aí é uma parte nossa que tem que ser tratada, a nossa infância. Sim. Ok? Aí a gente olha que fase que foi, né? O que aconteceu que reverberou e você ficou preso naquela fase, porque eu já fiz constelação que é muito engraçado que as crianças potencializam muito as coisas no sentido tudo é maior, tudo é mais intenso, né? E quando você traz a mesma situação para hoje, adulto, e o adulto olha para aquela situação que a criança viveu, a percepção é outra e muda tudo. Uhum. Porque aí você incorpora aquela criança sua que reintegra ela, sadia, não mais cura essa criança ferida, né? Muitas constelações eu tenho que a gente acaba colocando a criança porque algo ali ficou preso, né? Em relação também a partes da pessoa, às vezes os próprios sentimentos por defesa, a pessoa deixa de lado o sentimento da alegria, né? Então vive mais no vitimismo, na tristeza, né? E a alegria é uma parte dela que está meio que esquecida, né? E aí, geralmente, quando é abordado esse tema em específico da alegria, pode ter certeza que é algo ali que a criança está afastada dela, a criança dela está afastada. Porque a criança que traz essa alegria, essa leveza do dia a dia nosso. E quando nós esquecemos dessa nossa criança, nós ficamos tristes, porque nós deixamos de lado uma parte da gente, né? E que a gente é um todo, a gente tem que estar completo. E a gente vê na constelação que a gente só se sente completo quando tomamos nosso pai e nossa mãe do jeito que são, do jeito que foram, tudo que aconteceu como tinha que acontecer, porque aí a gente está pronto para a vida. Enquanto ficarmos cobrando nossos pais por situações, por algo que eles não fizeram, que achamos que eles não fizeram, né? Nós estaremos presos naquela história e nós, em alguma parte da nossa vida, porque tudo é relacionado. É relacionamento com pais, é relacionamento trabalho, é relacionamento amoroso, são relações. Então, se nós temos algum problema em relação à mãe ou ao pai, teremos problemas em relação a outras coisas da nossa vida. Então, quando resolvemos estas relações básicas, né, de pertencimento, de hierarquia e de equilíbrio ali de troca, nós conseguimos seguir com isso em ordem adiante, né? Na verdade, a hierarquia, a questão de equilíbrio de troca em relação aos nossos pais, né? Nós nunca vamos conseguir retribuir a vida que eles nos deram, né? Então, eu já fiz constelação que às vezes a pessoa fica se sentindo muito devedora a esses pais. Porque os pais entregaram bastante coisa, foram aqueles super pais, e os filhos acabam ficando presos, querendo retribuir para eles algo que eles deram. E ficam presos nisso, como devedores. E, na verdade, não, nós temos que tomar tudo que eles nos deram
em principal, a vida, ser-lhes muito grato, que eles fizeram tudo o que puderam, passando tudo o que passaram, né? E graças a eles estamos aqui, e assim levar adiante na nossa vida com mais leveza, com eles dentro de nós, né? Só que nós não conseguimos retribuir a vida para eles. Mas o equilíbrio de troca vem de a gente pegar essa vida e fazer o melhor uso dela. Então, ou retribuir tendo filhos, que nós vamos gerar outra vida, isso já é um equilíbrio de troca para o sistema dos nossos pais, ou pegar e quem às vezes não tem filhos, eles vão direcionar essa energia a cuidar de outras pessoas em prol da vida. Então, às vezes, cuidam de crianças, são médicos, enfim, sempre estão em prol da vida. Então, essas pessoas estão bem resolvidas, porque elas não ficam olhando o passado, elas seguem adiante. E seguem mais leve, porque elas conseguem fazer muito mais coisa, né? Fisioterapeuta também entra, né? Isso. Gente, como que é complexo, né? Eu acho que a gente acaba realmente tendo que trabalhar muitas coisas, né, na nossa vida. E você acha que a constelação pode ser feita com os membros assistindo, ou você acha que é melhor que seja individual? Porque, por exemplo, dependendo do que acontece, né, como você falou, de repente está constelando lá um pai, uma mãe, e esse filho está assistindo, de repente ele vai se sentir mais ainda devedor pela vida, né? Sei lá, qualquer que seja o que ele tenha pensado ou vivenciado na vida dele, né? Sei lá, uma ingratidão, e aí está lá tudo com remorso, né? Então, em relação à família estar presente ou não, e que algumas coisas que você falou ficou cortada. A questão é a seguinte, a gente sempre diz que quem vai à constelação e quem aparece é quem tem que ir, né? Porque quando a gente vê que, às vezes a gente organiza tudo, ia um monte de gente da família, de repente, última hora, só vai quem ia constelar mesmo, e os outros não aparecem. E eu vejo assim, eu sigo muito isso. Eu acho que o universo mostra quem tem que ir. E às vezes é importante que a família veja mesmo, né? Mas quando a gente constela uma pessoa, a gente constela as pessoas relacionadas ao sistema dela. Então, tudo bem, se a pessoa vai constelar, eu quero o meu relacionamento familiar. Lógico, quando a gente for colocar no campo, a gente vai colocar se ela é casada, o marido, os filhos, né? Não necessariamente eles têm que estar presentes, mas que os movimentos começam a acontecer, muitas vezes eu já vi no mesmo dia, chegando em casa, que é incrível, ou também sem expectativa. Eu sempre falo isso para as pessoas que me procuram, porque o sistema, às vezes, ele está tão rígido que ele demora para absorver essa nova informação. E pode levar até 2 anos por um movimento, ou pode nunca ter aquele movimento, porque às vezes ele está tão fechado e ele tem que ser como uma cebola, a gente vai tirando as camadas. E de repente tem que tirar mais camadas para ter um movimento que aparece na constelação, porque na verdade o que se mostra na constelação é uma solução para aquele problema visto. O sistema mostra uma saída, sempre tem uma saída, que às vezes o sistema, a pessoa não está enxergando, e a constelação vai mostrar que existe uma saída, que existe uma solução. Então, assim, eu já vi movimentos incríveis, mesmo das que eu participava como participante, né, como representante, como as que eu já fiz.
né? São incríveis os movimentos. Você fala assim, meu, como é que pode, né? Mas é realmente isso, a gente começa a ver que os movimentos, essa consciência, o sistema pede isso, né? O sistema pede ser saudável. Um corpo, né, pede para ser saudável, né? Quando ele se enferma, Sim, ele pede para que se volte à normalidade dele, do sistema dele, como o corpo, né, de funcionamento mesmo. É incrível que eu já fiz também de doença, onde a doença, a gente às vezes fala, ah, eu vou contra a doença, né? Eu tenho que lutar com a doença. Na verdade, nós não temos que lutar contra ela. Se as doenças vêm, é para mostrar algo que nós não estamos vendo. E aí, acolher essa doença e ver o que ela quer mostrar, para que seja, volte a ser saudável, né? E às vezes, muitas doenças vêm sistemicamente. Algo que se apresenta através de um ancestral, de agora, por causa de algum ancestral lá atrás, ou é, de alguma situação, algum acontecimento trágico que aconteceu e que reverbera acaba querendo, como o sistema não está sendo movido a ficar saudável, vem uma doença para tentar mostrar que aquilo tem que ser visto, na verdade, né? Algo está sendo excluído e nada pode ser excluído por, entre aspas, por pior que a gente acha que seja, não nada pode ser excluído. Nem pessoas, nem acontecimentos, tem que estar sempre, tudo tem direito a pertencer. E se eles estão excluídos, começa algo a se apresentar aí, e aí começa a dar nó de novo no sistema. sim, é verdade. Ô, Cláudia, daqui a pouco vai encerrar, né? Não sei quanto tempo a gente tem, acho que a gente tem uns 5 minutinhos. Fala pra gente, então, a forma que as pessoas podem chegar até você, suas redes sociais, seu telefone. Eu já fiz um copia e cola aqui, daqui a pouco eu vou postar o seu número, porque aí o pessoal pode salvar também. Mas fala aí, são os lugares que você atende, né? E, lógico, pós-pandemia. E como que faz para fazer a constelação à distância? Ok. Eu fiquei muito triste assim na situação de não poder fazer em grupo, porque eu amo, mas amo também fazer com bonecos. Em grupo, né? Eu tenho uma sala que chama Portal do Ser Vida, só que assim, eu não tenho atendido presencial, eu estou seguindo o que é determinado. No Espaço Asa Luz, da Verônica, minha grande amiga, que eu amo de paixão, que hoje é consteladora também, no seu espaço, né? No espaço da Cris, lá de Campinas, também eu estava fazendo constelações, no espaço de Elaine, Infinitas Possibilidades, aqui em Valinhos. Ou seja, quando voltar, pretendo voltar toda a dinâmica em todos esses espaços, né? Se Deus quiser. Mas, por enquanto, faço online com bonecos, e pode ser feito, às vezes a pessoa fala, ai, é só para saber só para pôr em ordem a família, que a gente sempre cai na família, isso não tem jeito. Mas às vezes a pessoa está em dúvida em que caminho seguir. Isso também dá para constelar. Eu estou em dúvida em tal profissão, ou isso, eu fiz um curso de coaching sistêmico, então a gente pode colocar situações, né, de dúvida, de decisões a serem tomadas através dos bonecos, né? É muito eficaz.
escolhendo os bonecos, vai se posicionando, e cada um a gente vai tendo uma estratégia, né? Porque